Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco do processo de audição, como foram os meus testes, quando eu fiz o teste para o musical O Rei Leão, quando esteve aqui no Brasil. E eu até trouxe aqui o quadro que eu coloquei, né? O quadro. Ah, que bonito. Vamos tentar aqui deixar. Ah, sem a luz rebater. O Rei Leão. Tará! Né? Eu trouxe aqui que eu coloquei no quadro para ficar bonito, né? Para ficar mais conservado e tal. Então, eu trouxe aqui que eu quero falar como que foi o processo da minha audição do Rei Leão e do teste. O processo principalmente na construção do personagem, para ser mais específico, dos personagens durante a audição do Rei Leão. No musical eu fazia 3 personagens. Eu fazia o Ed, que era o personagem que eu defendia, que fazia parte do elenco principal. O Ed fazia parte do trio de hienas. E eu substituía mais 2 personagens, que eram o Timão e o Zazu. E eu vou fazer vários vídeos, então este vídeo aqui vai ser especificamente para falar como foi a criação do personagem Ed. Como eu construí, né, eu fui desenvolvendo a criação do personagem do Ed. Quando eu comecei a fazer o teste, as audições, não foi decidido logo de cara que eu faria o Ed. O diretor, ele me deu vários personagens. Inclusive o Ed, acho que nem foi o primeiro que ele tinha me dado, ele me deu depois. Ele me deu alguns personagens como Timão, Zazu e... Timão, Zazu e Pumba. Eram os 3 personagens nos quais eu estava fazendo o teste. Acho que a gente fez muitos testes, muitas audições. E aí, acho que na terceira ou na quarta audição, quando eu voltei, ele me deu o personagem Ed para estudar. Mas ele, como o Ed não tinha fala, era um personagem muito desafiador, porque era uma hiena que se comunicava através da risada, mas tinha que ser muito específico a comunicação dele através da risada, porque não tinha fala e era um personagem cômico, né? Então tinham vários desafios. Então eles me deram algumas orientações de improvisos. Então ele falou: você vai construir improviso X assim, assado. Eles até falaram, né? Você vai construir improviso na qual você vai fazer uma apresentação da hiena e você vai trazer pra gente. E aí, passou-se um tempo, acho que 2 ou 3 semanas, né? Ou passava um mês, não lembro exatamente quanto tempo. Eu fui para minha casa e construí esse improviso em cima. Então, era improviso só com risadas, no qual a gente tinha que contar uma história só com risadas. E aí, para mim, era desafiador. Como que eu ia contar uma história só com risadas? E como que eu ia achar essa risada da hiena? Eu lembro que quando eu fazia aula de teatro, né, com um professor meu, ele me ensinou uma das coisas que era o estímulo através do físico, né? Que a gente pode estimular fisicamente tanto o riso, quanto o choro, quanto algumas emoções através da parte física. Então, se a gente começa a estimular fisicamente a nossa respiração, isso do mecânico vai virando orgânico. Então eu treinava por horas e horas e horas isso no meu quarto, na minha casa. Horas. Treinava por horas e horas. Mecanicamente, o meu abdômen, o meu diafragma, mecanicamente essa risada mecânica para ela virar orgânica. Então eu trabalhava de forma mecânica para ela virar orgânica. Essa era uma parte do qual eu trabalhava o Ed para tentar achar essa risada dele. A outra parte era como que eu ia conseguir tentar trazer essa história, né? Eu via muitos filmes e vídeos de hiena, né? No tipo Discovery, né? Eu não lembro na qual era que eu assistia na época, mas era Discovery, tinha muita coisa no YouTube. E eu via, né, a questão das hienas, como que elas se comportavam, as hienas e os leões. Tinha uma questão de rivalidade, né? Uma questão sádica das hienas, era bem, bem forte. Então eu comecei a pesquisar e trazer dessa parte do mecânico, do orgânico, trazer essas coisas que eu via de comportamento das hienas no Discovery e essa brincadeira de improvisação que eu ia trazendo dentro dos meus estudos. E uma das coisas também que eu fazia, que eu cheguei a fazer, era ir para o zoológico. Acredite se quiser. Então a gente não tem hiena no Brasil, né? Pelo menos o zoológico que eu ia aqui em São Paulo não tinha. Mas eu ia no zoológico, comprava um sorvete, comprava um cachorro quente e ficava horas no zoológico observando os animais. Eu passava umas 2, 3 horas lá, observando os animais, o caminhar dos animais, os animais que tinham, para eu me ambientar dentro desse universo, né, dos animais, da forma dos animais. Então isso para mim era muito enriquecedor. Então, fazendo um geral de tudo isso, o que eu fazia
para eu tentar achar esse personagem, para eu tentar não só achar o personagem, muito mais do que achar, parece que ele tá perdido, né? Porque a gente não encontra o personagem, então pode ser até encontrar, mas como que eu fazia para construir esse personagem? Eu ia procurando estímulos, né, através de estímulos, então estímulos corporais, do qual eu tinha aprendido lá atrás com o meu professor, que era estimular fisicamente o meu corpo através do mecânico para virar orgânico, através do físico, fazer isso virar orgânico, e buscar estímulos externos, ir no zoológico, observar, estar lá naquele ambiente, né? Então todos esses estímulos, assistir esses canais Discovery, tentar passar e colocar na prática dos improvisos. Então todos esses estímulos externos, eles ajudavam a ir construindo, né, de degrau em degrau esse personagem. Então eu queria dizer aqui, né, tipo, como que eu fiz para construir esse personagem? Eu procurava estímulos. Estímulos físicos, estímulos no qual eu podia observar, estímulos no quais eu podia vivenciar. Então eu procurava todo tipo de estímulo que eu pudesse trazer para construir esse personagem. Isso foi muito rico, porque eu construí uma cena de improviso, na qual estava bonitinha, com começo, meio e fim. Eu tinha feito, na época, era Ana Maria... Eu me inspirei na Ana Maria Braga, no qual era o Ed ia fazer um programa da Ana Maria Braga e apresentar lá como que se temperava uma coxa de zebra, porque eu via muitos vídeos da Maieira pegando uma zebra. Mas chegando lá, o diretor, eu estava fazendo o Cirque du Soleil na época. Eu lembro que eu estava em temporada de Cirque du Soleil e voltava. E o diretor me perguntou assim, eu sei que você é acrobata e eu gostaria de ver a sua cena de improviso com acrobacias. Ele me pegou de surpresa, que eu falei assim, o que eu faço agora? Eu pedi 5 minutos, saí, me preparei e tudo aquilo que eu tinha vivenciado, eu não tinha preparado para apresentar. Minha cena era a cena da Ana Maria, né, Braga, lá, como cozinhar uma perna de zebra. Mas tudo aquilo que eu tinha vivenciado, o zoológico, o Discovery Channel, as horas lá passando no meu quarto, né, estímulos e tal, eu pensei em fazer a caçada da zebra antes do programa da Ana Maria Braga. Aí eu faria a caçada da zebra com acrobacia e tal, e faria o programa da Ana Maria Braga. E aí nisso eu pedi 5 minutos para pensar e organizar, porque ele me pegou de surpresa, aquecer o meu corpo, porque eu não estava aquecido para fazer nenhum tipo de acrobacia. E aí eu saí, aqueci, e quando eu voltei, isso foi muito legal, acho que foi até melhor, porque como eu não tinha ensaiado tanto a cena que ele tinha pedido, mas eu tinha ensaiado, eu tinha estimulado e brincado tanto com esse universo da risada, da hiena, desse universo da caçada, né, da zebra e tal, que eu fiz uma cena de improviso que ficou muito legal, na qual eu fazia o começo, meio e fim, e a caçada vira uma acrobacia, e eu pegava a perna da zebra, e no fim eles gostaram tanto, eles aplaudiram a cena na qual eu caçava lá a zebra, e acabei não fazendo a cena da Ana Maria Braga, porque eles gostaram tanto, aplaudiram, que eu pensei assim, time que tá ganhando não se mexe. Foi tão bom, tão maravilhoso que eu falei, eu vou parar por aqui, porque se tá bom, a gente não precisa continuar, porque pode ser que estrague, né? Mas só para dizer que tudo aquilo que a gente estimula no nosso corpo, a gente consegue reproduzir. Então, para a construção do personagem do Ed, eu fiz todos esses tipos procurei todos colocarem no meu corpo e vivenciar fisicamente todos esses tipos de estímulos para eu poder passar, para eu poder me comportar ao máximo possível como essa hiena e viver essa hiena de verdade.